Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podromic FS e hoje tá frio, bicho. Tá frio pra caramba, mas vamos que tem vídeo hoje. Olha só, há um tempo atrás eu falei sobre inutilização numérica, como coletar quais são os números que precisam ser inutilizados de dentro de uma tabela de NFE, por exemplo, de uma forma simples, tá? Eu cheguei a fazer select já tem um bom tempo, já coloquei no YouTube lá e tudo mais, e aí há pouco tempo atrás, uma pessoa no YouTube, o Sérgio, ele comentou o seguinte: eu tenho uma tabela com muitos registros e dentro da minha tabela não ficou tão bom esse select. Aí, o jeito que eu utilizo é um pouco diferente. Será que tem como melhorar? É isso que a gente vai ver hoje, então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só, o script que eu tinha feito na outra vez é exatamente esse, tá? Só que agora eu adaptei para uma tabela que tem mais registros, tá? Essa tabela aqui, ó, da playlist item, ela tem mais de 9 milhões de registros, e é em cima dela que a gente vai testar, tá? Então, só passando por cima aqui do script que eu tinha feito, é o seguinte, ó. Ele faz um select direto na tabela playlist item, ordena pelo ID da playlist, e aí o campo ID é o que tem os furos de sequência, beleza? Não tem muitos, mas tem. Daí, ele pega o ID atual e faz um subselect aqui como primeira coluna para buscar o ID anterior a esse select. Então, ele sempre vai buscar qual é o ID anterior dessa tabela aqui, pegando assim, ó, onde o P2.id, que P2 é o apelido dessa tabela aqui, desse subselect, tá? É o interno. Então, o P2.id vai ser menor do que o P1.id, que é o de fora, ordenando pelo ID de forma decrescente, beleza? Então, ele sempre vai pegar o ID mais recente antes dele. E depois, por fora, eu faço uma comparação aqui no where, colocando que onde o ID anterior seja diferente do ID atual menos 1, beleza? Então, dessa forma aqui, sempre que houver uma diferença, por exemplo, eu estou listando 1, 2, 3, 5. Então, na hora que ele chegar no 5, ele vai comparar o ID anterior, que é o 3, é igual ao ID atual, que é o 5, menos 1, que seria 4. Então, 3 é diferente de 4, e aí ele mostra que tem diferença entre esses dois números. Daí, aqui nas colunas só tem o somatório. Pega o ID anterior mais 1, que vira o D, né, que vai ser inutilizado. Afinal, se o ID está na tabela, porque ele foi utilizado. Se ele foi utilizado, ele não pode ser inutilizado, beleza? Então, a gente tem essa soma de mais 1 e menos 1 para o ID atual. Ou seja, vai do anterior mais 1 até o atual menos 1, beleza? Então tá, agora vamos vir aqui para a aba 2, e a aba 2 é o script do Sérgio, beleza? Deixa eu tirar o comentário para ficar mais fácil de entender aqui, que ele me passou esse script aqui pelo YouTube, olha só. Ele tem aqui a tabela vendas, faz um select nela normal, e aí ao invés de fazer da mesma forma que eu tinha feito, que era buscando o ID anterior já aqui como uma subcoluna, o que ele fez? Ele colocou aqui, ó, where not exists. Daí ele faz um select também na tabela vendas, tá? Que é a mesma tabela daqui, com outro apelido, né? Para não ter confusão. Já vou falar sobre esse where aqui daqui a pouco. Vamos para cá, que daí ele faz a comparação, onde o número do pedido da tabela interna seja igual ao número do pedido da tabela externa mais 1. Então ele sempre verifica quais são os números que não têm o número seguinte, certo? Esse cara aqui, where a.pedido maior do que pedido inícios, ele colocou por quê? Porque ele sempre guarda qual foi o último ID que já foi verificado, até onde já foi verificado, para que nas próximas vezes que ele precisa rodar esse select aqui, ele não precise rodar desde o início, certo? Desde lá do número 1. Então ele roda só a partir dos próximos. E aí rodando isso diariamente fica bem fácil da gente poder controlar, porque daí a velocidade fica boa. E a mesma comparação que ele tem aqui dentro da tabela interna, ele também tem aqui na tabela externa, onde a.pedido maior ou igual pedido início. Perceba que é o mesmo parâmetro, beleza? Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou adaptar esse script aqui dele, tá? O script do Sérgio, para a minha realidade, que é em cima da tabela playlist item. E aí vamos fazer os testes aqui para poder ver. Tem um detalhe. O script dele aqui não trouxe o número até, ou seja, aqui a gente tem que esse número aqui do pedido mais 1 vai ser inutilizado. Só que, por exemplo, se eu pulei uma sequência de 2 ou mais números, ou seja, D até algum número, eu não vou conseguir ter esse intervalo. Aqui ele vai conseguir, por exemplo, vamos supor que foi indo normal, pedido 1, 2, 3, 4, 5, até aí normal. Aí pulou 6, pulou 7, pulou 8. E na hora que ele roda esse script, ele vai encontrar o ID 5, vai somar 1, ou seja, inutiliza o 6, mas o 7, o 8 não vai conseguir inutilizar, beleza? Então a gente precisa adaptar um pouquinho esse script aqui para poder conseguir alcançar esse intervalo de números que foram pulados, beleza? Então, olha só, vou comentar ele aqui e vamos começar a trabalhar em cima da playlist item, que é a nossa tabela que tem 9 milhões de registros, beleza? Então eu vou fazer aqui, ó, select from playlist underline item, vou chamar ela de P1, beleza? Que é a tabela externa, P1.id
mais 1, que é da forma que está aqui, beleza? E aqui embaixo eu vou colocar aqui, ó, where not exists, abre e fecha parênteses, e aí vou ter o meu select dentro dessa mesma tabela, porém checando se existe um número à frente. Então vamos lá, select P2, vou chamar de P2, tá? Para ser a tabela interna, id from playlist item P2, where P2.id igual a P1.id mais 1. Então, dessa forma, eu estou sempre verificando, ó, esse registro da playlist 1, existe um número seguinte na mesma tabela? Se existir, ele vai ignorar. Se não existir, daí ele mostra, beleza? Porque aqui eu estou colocando uma negação. E vou adicionar a ordenação aqui embaixo, ó, order by 1, tá? Que é essa coluna aqui, beleza? E a gente já tem o script parecido com o que ele colocou aqui, olha só. Eu tenho o incremento aqui do ID, eu tenho o select aqui na tabela playlist, no caso que a dele é a vendas, né? Tenho o where aqui com not exists. Aqui ele colocou essa condição, né, para poder começar a partir de um determinado ID. Eu ainda não coloquei, porque eu quero testar com todos os registros. E aqui fora também não coloquei o número inicial, beleza? Vamos dar F9 aqui só para ver o que está acontecendo. Então, dessa forma que ele colocou, fica mais performático, porque, olha só, o campo ID da tabela pedido, ele é indexado. Como ele é indexado e eu estou fazendo uma pesquisa por um número específico, na hora que ele for executar, ele vai pegar esse número específico, vai olhar dentro da tabela que tem 9 milhões de registros e falar assim, tem ou não tem? E aí, como esse campo está indexado, ele vai fazer a leitura de apenas um registro ou nenhum, beleza? Isso significa que toda vez que ele for rodar um registro da playlist, ele roda mais um para poder verificar se existe o próximo. Então, se eu tenho 9 milhões de registros, ele vai ler um pouco menos desse total de 9 milhões e alguma coisa para poder chegar no resultado que a gente quer. Por quê? Porque a única forma de checar o próximo registro é avançando o registro no dataset, beleza? E no Firebird 2.5 anteriores, a gente não tem como ficar conferindo algum valor do registro anterior, assim como a gente tem como verificar no Firebird 3.0, que é através daquela função lag, beleza? Eu testei com a função lag e ainda assim não ficou bom. A função lag eu passei num outro vídeo, vou passar mais ainda sobre ela, mais pra frente, que ela simplesmente, por exemplo, estou listando 1, 2, 3, 4, 5. Na hora que eu coloco o lag do ID, ele vai pegar assim, no registro 2 ele vai pegar o 1. No registro 3, ele vai mostrar o 2. No registro 4, ele vai mostrar o 3. Então, ele sempre vai mostrar o último valor que foi utilizado para um determinado campo dentro desse mesmo select. Sempre no registro anterior, beleza? Mas ela também não fica boa para esse caso aqui de 9 milhões de registros. Então, olha só. Ele encontrou aqui 14 registros que tem essas informações aqui. Como eu já fiz o incremento, falta agora encontrar qual é o próximo ID que teve depois desse cara aqui. Então, o próximo ID eu vou ter que encontrar fazendo o quê? Um subselect. Eu vou chamar esse cara aqui de D, vírgula, e o próximo vai ser até, beleza? Aí, aqui pro até, eu vou fazer o subselect. Então, abro, fecho parênteses e vou buscar qual é o próximo ID depois desse que está aqui no P1, beleza? Então, a gente faz assim, ó, select P2. Posso chamar de P2 também porque eu vou colocar esse mesmo apelido ali e como ele está isolado entre parênteses, então ele não vai tentar pegar o de fora, beleza? Então, P2.id from playlist underline item P2, where P2.id maior do que P1.id e faço uma ordenação pelo P2.id também, beleza? Order by P2.id. Aqui, na verdade, eu estou pegando todos os próximos IDs, mas eu só quero o primeiro, então vou colocar aqui, ó, first 1, beleza? Olha só, vou rodar esse select, ele vai demorar um pouquinho mais de novo, e ele vai fazer a consulta do próximo ID que tem depois do ID atual. Então, na hora que ele lista 1, ele procura, tem 2, só que ele só vai fazer isso para o resultado do select. Então, assim, ele não vai ficar indo 3 vezes na tabela playlist. Ele vai 2 vezes, que é a primeira, que é a que vai percorrer todos os registros. A segunda que ele vai checar se existe um registro próximo. Então, de todos os registros que ele verificou que só tem 14 que não existe registro seguinte, certo? Para esses 14 registros é que ele vai fazer o select buscando qual é o próximo registro, então, já que o próximo não é o seguinte. O próximo pulou alguma sequência. Então, observe que antes tinha levado 51 segundos, se eu não me engano, e agora levou 55. Ele levou um pouquinho mais de tempo, mas não prejudicou tanto a nossa pesquisa. Veja bem, a gente está fazendo uma pesquisa aqui em cima de 9 milhões de registros, beleza? Olha só, tanto que o último ID que ele encontrou aqui, que ele não encontrou o seguinte, é o 9 milhões e 42, beleza? O resto aqui ele encontrou assim. Só que esse ID aqui, ele já foi utilizado. Então a gente precisa subtrair um em cima dele para que dê certo. Para subtrair, é só colocar aqui, ó, menos 1, dentro mesmo desse select aqui, que é um subselect, beleza? Para poder buscar o até.
Então, dessa forma aqui, a gente já consegue retornar todos os dados que a gente precisa. E a parte do ID inicial, como que eu vou fazer? É fácil, é só colocar aqui, ó, adicionar um end p1.id maior ou igual, ID início. Olha só, na hora que eu faço isso, vamos supor que a sua tabela tenha 2 milhões de registros. Então, na hora que eu dou um F9, eu vou pegar aqui e colocar os 7 milhões. Por quê? Eu sei que a minha tabela tem 9 milhões. Tranquilo? Então, quando eu coloco 7 milhões, eu estou limitando o meu resultado, a minha checagem, para ficar em cima só a partir dos 7 milhões, em cima de 2 milhões de registros. Então, vai simular mais ou menos o que você pode ter aí na sua tabela, beleza? Supondo que você tenha 2 milhões de registros dentro da mesma tabela. Agora, observe que não levou mais aqueles 55 segundos, ele levou apenas 11 segundos para poder checar 2 milhões de registros. Agora, se você faz isso dia a dia, é muito provável que você tenha no máximo aí uns 100 mil registros. Eu acredito, tá? Posso estar errado, mas eu vou chutar uma média aí. Alguns podem ter menos, alguns podem ter mais. Mas eu acredito que 100 mil registros por dia é uma quantidade razoável aí para a gente poder simular. Então, o meu ID inicial seria do 8 milhões e 900 mil, tá? Então, 8.900.000. Vou dar um Enter aqui, ó, e vamos ver. Ele levou, então, agora só 640 milissegundos para poder fazer a checagem em cima de 100 mil registros. Então, é praticamente instantânea essa busca aqui. Vamos ver quanto que daria isso lá no outro Select. Deixa eu colocar um ID de início lá também, só para ter uma ideia, no Select que eu tinha feito, tá? Então, colocar assim, ó, dou um Enter aqui, Ctrl V, end p1.id maior do que id início. Dou um F9, não deu certo aqui, where, né, na verdade. Where, pronto, dou um F9, agora vai dar certo, ó, mesmo parâmetro aqui, vou dar um OK, e ele levou 1 segundo 156. Tá, beleza. A diferença foi praticamente nenhuma. Por quê? Porque a quantidade de registros que eu estou observando é pequena, mas quando eu olho 9 milhões de registros, esse tempo aqui começou a ficar um pouco maior. E aí, se você tem concorrência no seu banco de dados, lógico, porque tem vários clientes acessando, você tem algum outro processo rodando, que nem aquele pessoal coloca até DVR para poder gravar os dados das câmeras dentro do mesmo servidor onde está rodando o banco do Firebird, e aí fica tudo lento, aí você roda uma consulta dessa, bichão, aí fica lerdo demais. Mas então, em cima de 9 milhões de registros, eu vi, já fiz o teste, inclusive estou deixando o print aqui na tela, que essa consulta aqui que eu fiz no primeiro vídeo, ela levou mais de 1 minuto e meio para poder ser executada, enquanto essa daqui, em cima de todos os 9 milhões de registros, levou apenas 55 segundos no máximo, tá? Então, tem uma vantagem sim nessa pesquisa, porque aqui você consegue ter uma execução muito mais direta na hora de fazer a consulta. E aí, para encerrar, eu ainda tentei uma outra forma para ver se dava um resultado um pouco melhor. Olha só, nessa aba 3 aqui eu deixei pronto o Select, porque como ele não ficou melhor do que a segunda opção, que é essa aba 2 aqui, né? Como ele não ficou melhor, então eu nem vou mostrar a criação dele, mas ele funciona basicamente da mesma forma, tá? Ele tem aqui o Select, buscando qual é o próximo ID, do mesmo jeito, tem aqui a soma, né? Ele mais um, e aqui embaixo, ao invés de checar com aquela cláusula exists dentro do where, eu estou checando só se o p2.id null. Por quê? Porque o P2 virou uma tabela que eu fiz uma junção aqui, ó. Fiz uma junção na tabela playlist item, chamei de P2 e coloquei aqui, ó, que ele sempre vai tentar juntar com o próximo registro. Então a mesma tabela eu coloquei em dois selects diferentes, a diferença é que a P2 ela vai andar sempre um registro à frente. Então as duas vão andar juntas. Só que o problema disso é que eu vou fazer uma leitura de todos os registros duas vezes para depois fazer a comparação aqui, ó, no P2.id null. Mesmo ele estando indexado, ele acaba levando mais tempo, porque ele primeiro lê tudo para depois fazer a comparação. E aí nesse caso aqui, ó, não. Nesse caso aqui, ele só faz a leitura de quem tem o próximo registro. Então ele vai na tabela lá, ele pode encontrar menos registros, já que nem todos os itens da playlist têm um número seguinte correto, tá? E aí eu não preciso fazer uma checagem de novo aqui por fora no end, onde P2 é igual a nulo, igual eu fiz aqui, tá? Seria só o caso de manter dessa forma. E esse ID do início aqui, ele precisa estar dentro desse subselect aqui? Igual dessa forma aqui que o Sérgio comentou, ó. Aqui dentro desse subselect, ele tem aqui, ó, where a.pedido maior ou igual pedido início. Só que, quando eu faço uma comparação dessa forma aqui, ó, a um ponto pedido igual, quando tem igualdade a um número qualquer, tá? Nesse caso aqui ele pegou o número de fora mais um, ele vai acertar um registro de primeiro, porque esse campo aqui ele vai ter indexado. Agora, dizer que ele é igual a um valor e também é maior ou igual a outro, nesse caso aqui não vai fazer diferença, porque aqui por fora eu já fiz essa comparação, beleza? Então, uma vez aqui já é o suficiente. Assim,
ele já filtra para pegar só os próximos IDs depois desse parâmetro que eu passar, e aqui dentro faz a verificação se tem o registro seguinte, beleza? Então, essa forma aqui foi a melhor forma que já foi encontrada, beleza? Não foi encontrado por mim, foi encontrado pelo Sérgio, até acho massa isso, porque o fato de eu trazer conteúdo aqui para o canal não quer dizer que o meu jeito de pensar é o melhor de todos, até porque eu nem tinha feito testes com tantos registros assim, então para mim ficou super tranquilo. Mas com uma quantidade enorme de registros aí faz total diferença, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like aí, é muito importante para eu saber que você está gostando. E não se esqueça que faltam 14 dias, nesse caso no dia que eu estou publicando esse vídeo, para que as inscrições do evento de PSQL acabem, beleza? Então se você não fizer as inscrições até o dia 4/9, você não vai poder participar do evento e, consequentemente, não vai poder conhecer o treinamento completo e, consequentemente, vai saber quando é que vai ter um próximo evento. Então, cara, participa, é gratuito, só deixar o e-mail lá no site e boa, beleza? Aí a partir do dia 7 eu vou começar a passar o conteúdo para quem se inscreveu, tranquilo? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.